Dizem que somos senhores do que calamos e escravos do que dizemos. Cada palavra dita sem consciência nos custa energia, tempo e, às vezes, destino. O sábio não fala menos por timidez, mas por entender o peso invisível da fala. Neste vídeo, não vamos aprender o que dizer, mas o que silenciar, para manter a alma leve e a vida íntegra. A ciência invisível do silêncio. Vivemos em uma época onde o ruído virou padrão. Fala-se demais, pensa-se pouco. Mas o silêncio, esse espaço entre as palavras, é onde habita o verdadeiro poder. Poucos percebem. Toda vez que você fala, está movimentando energia. A fala é uma ação sutil, mas poderosa. Ela revela sua vibração, seu estado interno, seu nível de presença. O sábio sabe, nem tudo que é sentido precisa ser dito. Nem tudo que é pensado merece ser pronunciado. Existe uma ciência invisível por trás do silêncio. Quando você cala por consciência, você está economizando energia vital. Você está evitando criar laços desnecessários, karmas verbais e até conflitos que nascem só porque alguém não soube esperar o tempo certo de falar. O silêncio não é ausência, é presença refinada. É a arte de deixar que a verdade amadureça antes de ser oferecida ao mundo. Nietzsche dizia: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos dos que não sabem voar. Assim também é o silêncio. Quanto mais profundo ele é, mais incompreendido será por quem vive preso ao barulho. Falar menos não é ser passivo, é ser seletivo. É entender que cada palavra tem um custo, e os sábios só investem onde há retorno de consciência. O peso invisível da palavra. Poucos percebem, mas toda palavra é um pacto. Ao ser dita, ela não desaparece, ela molda. Molda pensamentos, direciona intenções, afeta campos energéticos e, sobretudo, te compromete com o que você colocou no mundo. A palavra é como uma semente. Você pode esquecê-la, mas ela continua germinando em algum lugar, no coração de alguém, num relacionamento, numa consequência futura. O universo não ouve desejos. O universo responde à coerência. E a coerência começa no verbo. Por isso, os sábios medem o que dizem. Eles sabem que uma só frase, lançada sem consciência, pode quebrar alianças, destruir confiança ou atrair tormentos desnecessários. Palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não podem ser recolhidas. Você pode até se arrepender, mas o impacto já foi feito. E há um detalhe sutil. Aquilo que você diz sobre o outro também se escreve em você. Falar mal, zombar, julgar. Tudo isso vai construindo uma imagem energética sua que permanece no invisível. E o invisível governa o visível. A fala é criação. E toda criação exige responsabilidade. Por isso, ao falar, pergunte-se: essa palavra me representa? Ela honra quem eu quero ser? Porque o que você diz te constrói ou te desgasta. O que o sábio evita dizer. E por quê? A fala impulsiva. O impulso é o cavalo cego da mente. Quando você fala sem pensar, entrega sua direção ao acaso. O sábio recua um segundo antes de responder. Porque ele sabe. Não é preciso se justificar para merecer paz. Falar por impulso é como tentar apagar fogo com gasolina. Só que o incêndio é interno. Fofoca e julgamento. Toda vez que você fala de alguém sem estar presente, você suja a si mesmo por dentro. Fofocar é carregar a poeira alheia no próprio campo. O sábio sabe. Quem fala dos outros hoje será falado amanhã. Julgamentos são espelhos mal polidos. Sempre mostram mais de quem julga do que do julgado. Compartilhar demais. Expor demais é enfraquecer o mistério que protege. Nem tudo precisa ser dito. Nem todo o processo precisa ser exibido. O sábio entende que os momentos sagrados pedem recolhimento. Quem vive contando o que vive, perde a força do que vive. Mentiras e distorções
Mentir é dizer ao universo que você não confia na verdade. Mesmo que ninguém perceba, você sabe, e esse saber fere. A mentira tem um preço alto. Ela desconecta você de si. O sábio não mente, não por moralismo, mas porque ele não negocia com a própria alma. Tirar sarro e provocar, rir de alguém, é uma forma disfarçada de agredir. A provocação brincalhona que fere diz mais sobre quem fala do que sobre quem ouve. O sábio evita a ironia cruel, porque ele sabe, a dor disfarçada de piada ainda é dor, só que servida fria. Promessas vazias. Prometer por impulso é rasgar o valor da palavra. Toda promessa carrega uma força simbólica, e quando quebrada, essa força se volta contra você. O sábio só promete aquilo que pode sustentar com alma, tempo e coerência. Mais vale o silêncio honesto do que uma promessa que traímos sem querer. Esses 6 pontos não são regras, são lembretes. Porque a fala, quando usada com consciência, pode curar, libertar, transformar. Mas quando usada sem presença, ela fere, intoxica e aprisiona. O valor sagrado do silêncio. O silêncio não é ausência, é contenção sagrada. Ele não representa fraqueza, mas força que se disciplina. Os antigos sábios sabiam: quem domina a palavra tem poder, mas quem domina o silêncio tem o espírito. Porque o silêncio não é apenas calar, é escutar com profundidade, é observar com lucidez, é permitir que a verdade amadureça antes de ser dita. No silêncio, a intuição fala. No silêncio, o ego se desfaz. No silêncio, você ouve a vida, sem intermediários. E é nesse espaço invisível, entre os ruídos do mundo, que a consciência desperta. Enquanto o barulho grita, o silêncio revela. Quem aprende a se recolher diante do conflito, a não reagir diante da ofensa, a não se justificar diante da dúvida, cresce por dentro. Poucos percebem, mas esse é o verdadeiro poder espiritual. Não o de convencer, mas o de permanecer inteiro. Silenciar, às vezes, é proteger a própria alma. É deixar o mundo falar sozinho, enquanto você segue em paz. Reflexão final e chamado à ação interna. Pare por um instante e se lembre. Quantas vezes você se arrependeu pelo que disse? E quantas vezes se arrependeu por ter silenciado? As palavras, uma vez lançadas, não voltam. Mas o silêncio, ele guarda, cura, poupa. O silêncio é uma oração sem forma, uma proteção invisível que só os atentos sabem usar. Talvez a verdadeira maturidade espiritual comece quando você aprende a não reagir. Quando você observa a raiva surgir e a deixa passar. Quando você sente vontade de criticar e decide compreender. Quando você poderia falar, mas escolhe escutar. Por isso, hoje, te convido a um experimento simples. Durante os próximos dias, observe a si mesmo. Antes de falar, pergunte: isso é necessário? Isso constrói ou só descarrega? Isso representa a minha verdade mais elevada? Essa simples pausa entre o impulso e a fala pode mudar o rumo de uma conversa, de um relacionamento, ou de uma vida inteira. Toda vez que você cala por sabedoria, você se alinha com algo maior que o ego. Se essas palavras tocaram algo em você, não foi por mim, foi porque o silêncio dentro de você reconheceu a verdade. Há um lugar dentro de nós que não precisa provar nada, nem se explicar. Ali vive a paz. Ali mora o sábio. Que este vídeo seja um lembrete. Falar é uma escolha, e o silêncio, uma força. Se isso fez sentido, compartilhe com alguém que precisa se lembrar disso também. E volte sempre que sentir que o mundo está barulhento demais, ou que sua alma precisa se recolher. Até lá, que sua palavra seja leve, e seu silêncio sagrado.